Boa noite! Sejam muito bem-vindos. Estamos aqui hoje, nesta segunda-feira, para iniciar mais uma live aqui na Clínica Desenvolver, pensando em vocês, pensando nos pais dos nossos pacientes, pensando em toda a comunidade. Hoje uma live muito especial com o Dr. Saulo, ele é psiquiatra infantil e vai conversar um pouquinho com a gente, tirar as dúvidas de vocês sobre a importância da psiquiatria infantil, tá? Eu tô esperando ele chegar aqui pra gente chamá-los. E, pessoal, fiquem à vontade para mandar as perguntas pra gente, tá? Que aí nós vamos anotando para poder responder para vocês. Além das que vocês já mandaram durante a semana passada, e a gente já deixou tudo aqui anotado para poder perguntar para ele, tá bom? Boa noite, Amanda. Então, pessoal, eu vou chamar aqui o Dr. Saulo, tá bom? E nós vamos conversar um pouquinho com ele. Aí já vou apresentá-lo. Boa noite, Dr. Saulo. Boa noite, tudo bem? Tudo jóia, e você? Tudo bem, consegue me ouvir bem? Eu tô te ouvindo bem, mas a sua imagem ainda tá carregando um pouquinho, tá? Tá bom, Aí, ótimo. tá me ouvindo bem? Tô te ouvindo bem sim, tá ótimo, Tá bom. perfeito. Como é que tá aparecendo? Pessoal, a imagem tá boa pra vocês? O som tá bom? Vocês conseguem me falar se sim? Aí, estão respondendo que tá ótimo. Leise aí? No seu, tá? O pessoal tá mandando ok aqui. Doutor Saulo, vou te convidar aqui de novo, porque a imagem ainda tá rodando, tá? Tá Só um bom, minutinho, beleza. aceita aí novamente. Aí, agora foi. Boa noite, Boa noite. tudo bem? Joia, tudo ótimo, graças a Deus. Que bom. Então, primeiramente, eu gostaria de te agradecer por ter aceitado o convite de vir aqui nesse bate-papo com a gente essa noite, tá? Vou pedir para você se apresentar um pouquinho para o nosso pessoal. Prazer é todo meu, eu que agradeço o convite. É, Bom, eu sou médico psiquiatra, eu terminei minha graduação em medicina no ano de 2014, na UFMG.
Logo, já emendei com a primeira residência, que foi a residência de psiquiatria, também lá no Hospital das Clínicas, da UFMG. São 3 anos de residência médica, né, que é um treinamento em trabalho. Fiz esses 3 anos lá no HC da UFMG e terminei em 2018. Quando eu terminei, eu prestei o concurso para psiquiatria da infância, que é uma subespecialidade dentro da psiquiatria. A gente tem algumas subespecialidades reconhecidas no Brasil. A psiquiatria da infância é uma delas. E aí eu fiz mais 1 ano de residência só com o público da infância e da adolescência. Aí trabalhando tanto no Hospital das Clínicas da UFMG quanto no CEPAI, que é um hospital psiquiátrico infantil da FEMIG, né? Do governo do estado. Então, a minha formação depois da graduação foi toda na área de psiquiatria e com 2 residências, uma em psiquiatria e outra em psiquiatria da infância. Que bom. E você... Atualmente eu estou trabalhando em Bambuí também, né? Agora a gente deu uma pausa nessa quarentena, mas devemos retomar em breve, se Deus quiser. Deus quiser, aqui na Clínica Desenvolver, né? Isso, E você exatamente. sempre pensou em fazer a psiquiatria? Sempre gostou da área da infância e da adolescência? Dentro da graduação, eu pensei em fazer muita coisa, porque cada disciplina que você faz, que o professor é mais dedicado ou mais didático, você acaba pensando em fazer aquela especialidade. Mas chegou um certo ponto da graduação que a psiquiatria se impôs para mim, não tanto mais pela afinidade com alguns professores, mas pela afinidade com os pacientes. A gente, na graduação de medicina da UFMG, a gente tem um internato, que é um período de estágios, que é um internato em saúde coletiva. E nesse internato, os alunos ficam 3 meses em alguma cidade do interior de Minas, prestando atendimentos e fazendo iniciativas de saúde coletiva. Nesse internato, eu percebi que, primeiro, que as doenças psiquiátricas eram extremamente prevalentes na atenção básica e que eram pacientes, em geral, negligenciados nas unidades básicas de saúde, né, nas UBSs. Eram pacientes que os profissionais de saúde não tinham treinamento e, portanto, não conseguiam atender da forma correta. E era um tipo de paciente que eu gostava muito de atender. Eu sempre tive afinidade, eu sempre gostei muito. Aí ali eu já decidi que eu iria fazer psiquiatria. Esse internato é mais ou menos no fim do curso, então passou pouco tempo, eu já prestei o concurso de residência e sempre fui muito realizado nessa área, sempre gostei demais da psiquiatria. Que bom. Agora, você tinha me perguntado da psiquiatria da infância, né? A psiquiatria da infância, dentro da psiquiatria, dentro da psiquiatria geral, a gente tem formação em psiquiatria da infância, tem uma carga horária curricularmente exigida em psiquiatria da infância. Porém, a gente lida com adultos, idosos, a residência toda. E a psiquiatria da infância fica restrita a um estágio específico da residência de psiquiatria. Então, na verdade, quando chegou no fim da residência, eu considerei que a minha formação em psiquiatria da infância era uma área que eu gostava, mas que ela tinha sido insuficiente. Aí eu precisava procurar uma formação a mais. E a formação a mais era outra residência de psiquiatria da infância específica. E aí sim, a gente ficou 1 ano com uma carga horária bem elevada, só atendendo crianças e adolescentes, nas subespecialidades, em ambulatórios específicos de cada doença. É um programa estruturado só na infância e adolescência. Mas o motivo que me fez procurar foi, primeiro, por gostar muito do público e segundo, por achar que eu precisava de uma formação melhor naquela área. Uhum. Que bom, né? E a gente vê o quanto isso contribui, né, na sociedade. E isso também traz para o nosso paralelo aquilo que a gente já conversou anteriormente, a respeito
respeito do estigma da psiquiatria e também da psiquiatria infantil para a população em geral. Então, eu queria que você falasse um pouquinho para a gente a respeito disso. Sim, sim. Eu acho que nos últimos anos a psiquiatria tem avançado muito, no sentido de que de tirar um pouco aquele peso que tinha da psiquiatria ser uma área em que as pessoas tinham vergonha de se consultar, né? Ainda Exatamente. existe muito isso, mas tem diminuído. Eu acho assim, a psiquiatria é uma área dentro da medicina muito antiga, muito mais antiga do que boa parte das outras especialidades. Pense, lá a gente tem relatos dos primeiros médicos que se interessaram em cuidar de pacientes com transtornos psiquiátricos, lá com Pinel ainda. Então, é bem antigo, muito antes de outras especialidades como radiologia, oncologia, coisas que a medicina não. Só foi áreas que a medicina só foi desenvolvendo com o desenvolvimento da tecnologia. Por ser tão antiga, a psiquiatria passou por muitas fases de desenvolvimento. A gente tinha, até a década de 70 do século passado, uma psiquiatria que era basicamente psicanálise. A gente teve um enorme desenvolvimento da teoria psicanalítica pelo Freud e pelos seus discípulos. Essa teoria psicanalítica teve uma entrada imensa na psiquiatria nos profissionais que se interessavam pelos transtornos psiquiátricos, pelo sofrimento mental das pessoas. E essa teoria predominou até aproximadamente a década de 70 do século passado. O que aconteceu na década de 70, que permitiu a psiquiatria fazer uma mudança no seu foco de interesse, foram o surgimento dos primeiros medicamentos. Então, se a gente pensar nessa especialidade que é tão ampla, ela até 50 anos atrás não tinha nenhum medicamento para usar. E na década de 70, não, esses medicamentos vieram em grande quantidade, possibilitando mudanças brutais no tratamento, possibilitando proporcionar muito mais qualidade de vida aos pacientes e proporcionando o mais importante de toda essa possibilidade de uso das medicações, que foi a deshospitalização de inúmeros pacientes. Porém, a psiquiatria ainda carrega o karma de tratamentos muito pouco eficientes que foram feitos antes das medicações existirem. E que, dada a prevalência dos transtornos psiquiátricos, uma parcela muito grande da população foi submetida a tratamentos que hoje em dia todos nós consideramos que eram bárbaros, era o que existia na época, mas não eram, por exemplo, injeção de insulina como medida para acalmar uma pessoa. Obviamente, se a gente conversando sobre isso aqui atualmente, todos nós consideramos que isso não é uma boa prática. Pode até acalmar a pessoa, mas vai acalmar a pessoa e vai causar um monte de outras complicações. Mas era feito. Era o que tinha naquela época. E hoje, graças a Deus, a gente não precisa usar esses instrumentos mais. Então, a psiquiatria evoluiu muito a partir do uso das medicações. As medicações continuam sendo descobertas e ajudam muito no tratamento. E a psiquiatria avançou muito no âmbito das terapias que dispõe também. Assim como a psicologia tem muitas escolas, a psiquiatria bebe dessas escolas também.
A psicanálise não é, hoje em dia, mais a única possibilidade de pensamento teórico dentro da psiquiatria, ou dentro da psicologia, ou dentro de qualquer discussão em saúde mental. A psicanálise é uma das possibilidades, mas nós temos a terapia cognitivo-comportamental, nós temos inúmeras outras escolas que foram se consolidando de pensamento, que foram se consolidando, teorizando e possibilitando tratamentos mais eficazes para os pacientes. Que isso é muito importante, que os tratamentos sejam mais eficazes, com menos efeitos colaterais, sob a menor duração possível e garantindo, acima de tudo, qualidade de vida. Esse é o foco da psiquiatria. Só uma coisa que eu acho importante a gente dizer também, que é a prevalência das doenças psiquiátricas, né? As doenças psiquiátricas são prevalentes demais na população em geral. Nós temos doenças como depressão e ansiedade, que elas... a ansiedade, os últimos estudos epidemiológicos falam de 20% da população brasileira com diagnóstico de transtorno de ansiedade. Isso é muito alto. Depressão, se a gente falar de episódios depressivos, quase metade da população pode ter um episódio depressivo ao longo da vida. É muito prevalente. E nem todas essas pessoas que tiverem um transtorno de ansiedade ou tiverem um episódio depressivo serão tratadas por um psiquiatra. Porque no Sistema Único de Saúde, o próprio Sistema Único de Saúde tem muitas limitações de pessoal. Porém, dificilmente, se o médico for um médico preocupado com as evidências que existem hoje, com as melhores evidências, dificilmente essa pessoa não receberá um tratamento desenvolvido por um psiquiatra. Num protocolo clínico. Agora nós estamos a sociedade tem discutido muito essa questão dos protocolos clínicos de pesquisa, de medicamento, né? A psiquiatria hoje em dia, assim como todas as áreas da medicina, também se submete a protocolos de pesquisas de medicamentos, protocolos de pesquisas de terapias. E quando a gente fala que um tratamento tem evidência, é porque aquele tratamento conseguiu provar-se bom em muitos lugares do mundo, com milhões de pessoas. Então, a gente não está fazendo uma experimentação. A gente está fazendo algo que a gente sabe que é o melhor para o paciente. Que bom. E, doutor Saulo, você falou que a prevalência, né, o número alto dos transtornos psiquiátricos. Eu queria saber se sempre foi assim na sociedade ou se houve um aumento nos últimos tempos. A gente não tem dados epidemiológicos para fazer um grande coorte, para fazer um segmento muito longo. Por quê? Primeira coisa, a sociedade muda com o tempo. Os hábitos das pessoas mudam, os locais que as pessoas vivem mudam, a forma de organização das pessoas muda. Então, beleza, a sociedade muda. A psiquiatria é a área da medicina dedicada ao tratamento do comportamento humano. Então, se a questão é uma dificuldade, um problema, um prejuízo relacionado ao comportamento, a área da medicina que é dedicada ao tratamento do comportamento humano é a psiquiatria. Dentro do comportamento humano, esse comportamento vai mudando ao longo do tempo. Então, é por isso que os critérios diagnósticos dentro da psiquiatria também vão mudando ao longo do tempo. A gente tem as classificações internacionais de doença feitas pela OMS, os CIDs, né? Hoje aqui no Brasil a gente usa o CID-10, mas a partir de 2022 a gente provavelmente vai usar o CID-11, que já está pronto, mas que tem um tempo para ser implementado. O CID-11 tem muito mais doenças do que o CID-10. Não estou falando só de doenças psiquiátricas, tem mais doenças psiquiátricas também.
Mas tem mais doenças de pele, tem mais doenças gastrointestinais, tem mais doenças pulmonares, porque a ciência vai evoluindo. As pessoas vão sendo submetidas a novas condições de vida e novas doenças vão aparecendo, como é o caso do coronavírus, por exemplo. É uma nova doença. Então, as classificações internacionais de doença, elas vão evoluindo, vão introduzindo doenças novas. Mesma coisa com a psiquiatria. Hoje, por exemplo, a gente pode falar, por exemplo, de um transtorno de estresse pós-traumático. É uma doença bem estabelecida dentro da psiquiatria, é uma doença que a gente sabe como que ela surge, quais são os sintomas, começo, meio e fim, a gente sabe como tratar. Beleza. Se nós voltássemos ao início do século passado e dissesse para aqueles médicos que eram dedicados ao tratamento das alterações de comportamento, falar sobre um transtorno que surgia após um trauma, esses médicos não conheceriam essa doença. Essa doença não estava bem descrita. E ela só foi bem descrita após um período de guerra, quando os soldados voltaram para os Estados Unidos e eles apresentavam características semelhantes. Vários soldados apresentavam as mesmas características. Então, foi possível, a partir dali, descrever uma nova doença, que é o transtorno de estresse pós-traumático. Perfeito. Agora, o que a gente sabe, o que a gente vê também, Yara, então, assim, não é possível te dizer se o transtorno de ansiedade sempre teve essa prevalência, porque a sociedade, do jeito que ela vive hoje, ela nunca viveu antes. Hoje a gente tem um número enorme de pessoas nas cidades, um número gigantesco de pessoas em cidades grandes, vivendo em condições, em habitações pequenas, com uma exigência de trabalho e de organização muito alta, ou seja, fatores que predispõem o adoecimento. Eu tenho pacientes, por exemplo, algumas vezes já tive oportunidade de vivenciar isso. Pacientes que tinham alterações de comportamento consideradas graves, eram pacientes muito agitados, pacientes muito inquietos, mas que por viver na zona rural, não representavam um prejuízo inequívoco para eles ou para os familiares. Aquilo era possível ser dissolvido ali no jeito de vida da família. Exatamente. E era interessante porque, por exemplo, eu tive um paciente adolescente uma vez que ele é muito grave, já refratário a algumas medicações, e a mãe dele, a decisão da mãe dele foi levar ele para viver com o vô dele na zona rural. E lá, com o vô dele na zona rural, ele conseguia permanecer com as alterações de comportamento. Aquilo eram alterações de comportamento dele, porém, elas eram mais suportáveis. Ele não tinha que ficar o dia todo fechado num apartamento, ele não tinha que ficar o dia todo num ambiente pequeno, ele não tinha que ficar o dia todo sem atividades. Então, assim, foi o jeito que a família encontrou enquanto o tratamento estava sendo desenvolvido, de conseguir conviver melhor com ele num ambiente um pouco mais aberto. Isso é com todos nós. Quanto mais a gente vai nos adequando a maiores exigências profissionais, de horário, de organização, maiores exigências de organização nas cidades, maior nível de estresse, isso tudo predispõe um adoecimento e um aparecimento, e um surgimento maior, um aumento da prevalência, porque é mais fácil de perceber. Numa cidade grande é mais fácil de perceber que a pessoa não está bem. Enquanto, antigamente, sempre alguém, sempre vem algum avô, alguma avó na consulta, e eles falam, mas na minha época, a gente pergunta sobre a história da família, né? Não, mas eu tinha um irmão que ele era esquisito, assim, ele não saía de casa, ele ficava lá e tal, mas ninguém nunca pensou o que era. Ele tinha uma alteração, ele tinha alguma coisa, mas aquilo não foi investigado, não foi tratado. Ele viveu como uma pessoa em casa a vida toda, como uma pessoa que foi considerada já muito cedo incapaz.
E isso é o que a gente não quer hoje em dia, né? Uhum. A gente quer que a pessoa seja inserida na sociedade de uma forma funcional, de Funciona. forma que ela tenha mais qualidade de vida, que ela possa gerar qualidade de vida para as pessoas que estão próximas dela também. Que bom, muito obrigada. Vamos aproveitar então que nós estamos conversando um pouquinho aí sobre o transtorno de humor, e eu quero fazer uma pergunta que mandaram para gente com relação ao transtorno de humor. Em criança, o tratamento é com medicação ou só com terapia consegue? Ah, tá. É, Quando a gente fala de transtorno de humor dentro da psiquiatria, também é uma classificação feita de alguns anos para cá. O transtorno de humor é um guarda-chuva, não é bem uma doença. Então, assim, a gente fala de transtorno de humor como uma forma de falar de várias doenças. É como se a gente dissesse assim, ah, agora, né, usando o exemplo da Covid, o paciente está com uma síndrome respiratória aguda. Muitos vírus podem gerar uma síndrome respiratória aguda. A gripe, o coronavírus, outras doenças podem gerar uma síndrome respiratória aguda. Síndrome respiratória aguda é um guarda-chuva de sintomas. O transtorno de humor também é um guarda-chuva. Tem muitas doenças dentro dele. As mais conhecidas, que as pessoas devem ter ouvido falar já, são os episódios depressivos, o transtorno depressivo recorrente e o transtorno bipolar. O transtorno depressivo recorrente tem exigências diagnósticas muito específicas, dificilmente serão preenchidas na infância. Os episódios depressivos e o transtorno bipolar ocorrem na infância. Às vezes a gente pensa que essas doenças são só de adultos. Não. As crianças e os adolescentes também podem estar deprimidos. As crianças e os adolescentes também podem ter transtorno afetivo bipolar. Transtorno bipolar, né? E esses transtornos, a gente tem que avaliar por doença. Se eles são passíveis de tratamento só com medicação, se eles são passíveis de tratamento só com terapia, ou se, inevitavelmente, a gente precisa das duas coisas. Como que a gente descobre isso? A gente descobre isso a partir de estudos clínicos, ensaios clínicos. A gente pega um grupo de pacientes com aquela doença. Então, peguei aqui um grupo de crianças com depressão. Metade desse grupo vai fazer o tratamento só com terapia, com alguma terapia protocolar, com número de sessões definidas, com o mesmo protocolo em todas as sessões. O outro grupo vai receber só medicação e um terceiro grupo vai receber a medicação e a terapia. Em geral, para o transtorno de humor, para a depressão, em geral, os melhores resultados são no grupo que recebeu, além da medicação, a terapia. Em geral, são coisas complementares, certo? A gente tem algumas doenças em que a medicação demonstrou mais resultado do que só a terapia. E tem algumas outras doenças em que a terapia demonstrou mais evidências do que a medicação. No caso do transtorno bipolar, muito dificilmente a criança ou o adulto com transtorno bipolar, nas fases sintomáticas, não vai precisar do uso de alguma medicação. Agora, como são doenças muito estudadas, do mesmo jeito que a gente sabe bem os protocolos de medicação, a área da psicologia, a área da terapia ocupacional tem bem desenvolvido também os protocolos de tratamento, as terapias que têm mais evidências. E geralmente, via de regra, os melhores resultados acontecem quando as duas coisas são associadas. O tratamento com medicamento e as terapias com mais evidência. Quando as duas coisas são associadas, o tratamento tem uma eficácia maior, tem uma duração melhor e a qualidade de vida restabelecida, a reabilitação do paciente é maior. Ou total, né? Que é sempre o nosso objetivo, fazer uma reabilitação total do paciente. Uhum, obrigada.
Vou fazer mais uma pergunta que enviaram para gente, e essa vai ser boa porque nós vamos entrar num outro assunto que é a respeito da psiquiatria infantil e da neurologia infantil, tá? O que é Aham. mais indicado, quem é mais indicado para tratar o TDAH, o transtorno do déficit de atenção e hiperatividade? Neuropediatra ou psiquiatra infantil? Ótimo. Isso é uma pergunta que sempre acontece. A psiquiatria da infância, e da adolescência é uma subespecialidade relativamente recente, perto da longevidade da psiquiatria como um todo, né? É claro que dentro da psiquiatria a gente teve muitos profissionais que teorizaram e trabalharam exclusivamente com a infância e a adolescência. Mas a psiquiatria da infância, como uma subespecialidade reconhecida, como uma especialidade médica, com carga horária, com formação específica pré-definida, isso é relativamente recente. No início da psiquiatria da infância, pra vocês terem uma ideia, era uma área, inclusive, de múltipla entrada. Os pediatras poderiam fazer psiquiatria da infância, depois terminar a residência de psiquiatria, e outras especialidades também poderiam entrar além dos psiquiatras. Hoje em dia não, é uma especialidade puramente da psiquiatria, por ter um foco muito voltado às alterações de comportamento. Beleza. Então, a gente tem muitos profissionais, estou falando dentro da medicina, a gente tem muitos profissionais muitas especialidades que se dedicam ao tratamento das crianças. A gente tem os pediatras, geralmente todas as crianças vão ter o pediatra alguma vez na sua vida, né? Mesmo no SUS, os pediatras, eles são uma área já muito antiga também, muito bem estabelecida. Mesmo para aquelas crianças que não têm alteração nenhuma. Quando uma mãe tem o seu filho, nos primeiros meses de vida, o pediatra faz a puericultura, faz a avaliação daquela criança para perceber se o desenvolvimento dela está normal, o desenvolvimento, o tamanho da cabeça, o ganho de peso, o aumento da estatura, né? Então, o pediatra faz esse acompanhamento sem ter queixa nenhuma. Então, o pediatra, em geral, ele vê todas as crianças. O neurologista pediátrico, assim como o neurologista do adulto, ele tem algumas especialidades para o tratamento da criança, que são as doenças do sistema nervoso central. Geralmente, por exemplo, se a gente fala de epilepsia, que é uma comorbidade muito prevalente na nossa vida, né, Yara? A gente tem muitos pacientes com epilepsia, porque ela é muito prevalente nas crianças. Quando a gente fala de epilepsia, quem trata a epilepsia é o neurologista. Ele tem mais formação para isso. Ele tem uma longa carga horária em epilepsia. Se a gente falar de tumores do sistema nervoso central, quem vai fazer o tratamento é o neurologista pediátrico. Agora, quando a gente fala de doenças de transtornos de comportamento, quando a gente fala de transtornos que são definidos os critérios e o tratamento pelos psiquiatras, em geral o tratamento é feito pelo psiquiatra da infância. Então, entram nesse leque dos transtornos que se caracterizam por alteração de comportamento, os transtornos do neurodesenvolvimento. Os principais são a deficiência intelectual, o autismo e o TDAH, o transtorno do déficit de atenção e hiperatividade. Essas doenças, se pegar uma criança com TDAH e fizer um eletroencefalograma, que tenha só TDAH, tá? Que não tem outras comorbidades, fizer um eletroencefalograma, fizer uma tomografia, uma ressonância do cérebro dela, nós não vamos encontrar nenhuma alteração. As doenças psiquiátricas são caracterizadas por isso. São doenças que não têm correlação morfológica. Enquanto se você pega uma criança, epilepsia ou outras doenças que são tratadas pelo neurologista, elas inevitavelmente têm uma correlação anatômica.
a ressonância tem que estar alterada, o eletroencefalograma tem que estar alterado. A epilepsia, antigamente, quando era chamada de disritmia, antes de existir tecnologia suficiente para ser investigada, ela era tratada pelos psiquiatras também, era considerada uma doença psiquiátrica. Depois que percebeu-se que havia um insumo anatômico, um local de alteração, ela passa para a neurologia. Aqui, no transtorno do déficit de atenção, no autismo, na deficiência intelectual, o cérebro dessas crianças, com a tecnologia que a gente tem hoje, é inevitavelmente igual ao cérebro de qualquer outra criança. Não há ressonância, tomografia ou eletroencefalograma que seja capaz de identificar uma alteração suficiente para justificar que, por exemplo, o tratamento do TDAH seja feito de outra forma do que é feito hoje em dia. Então, quem trata o TDAH predominantemente é o psiquiatra da infância. Obviamente, a gente entende que o número de psiquiatras da infância é muito pequeno. É uma especialidade que a gente, em Minas Gerais, que é um dos poucos estados que tem formação desses profissionais, a gente tem vários estados no Brasil que nem tem residência de psiquiatria da infância, mas Minas Gerais é um dos poucos que tem. A gente tem, em Minas Gerais, a formação de 7 psiquiatras da infância por ano. É muito pouco pelo tamanho da população. Então, é um profissional difícil de ser encontrado, geralmente, né? Embora as prevalências de transtorno de déficit de atenção, autismo e deficiência intelectual sejam bastante elevadas na população. Uhum. Então, muitos neurologistas pediátricos acabam fazendo esse tratamento pela falta de um profissional especializado naquela área. Mas o tratamento, quem estuda essas doenças, quem se especializa nelas, realmente é a psiquiatria. Nossa, muito esclarecedor, Saulo. Muito obrigada, assim, ajudou demais. E também faz um outro link com a nossa próxima pergunta, que é quando os pais estão com uma suspeita de transtorno do espectro do autismo. Aí a pergunta era qual profissional procurar, ou neuropediatra ou psiquiatra infantil. E agora, depois da sua fala, a gente vê que, né, que o mais indicado é procurar a psiquiatria infantil, né? Eu acho que sim. Eu tenho muitos amigos neurologistas pediátricos, porque os neurologistas pediátricos, quando a gente está num hospital grande, como é o Hospital das Clínicas, que tem formação de neurologistas psiquiátricos e tem formação de psiquiatra da infância, nós andamos juntos em vários ambulatórios. Porém, a carga horária é muito diferente, né? Dificilmente o neurologista pediátrico passa um período numa formação que exige tanto em áreas como oncologia pediátrica, epilepsia, trauma, tudo, né? Numa formação tão extensa quanto a que eles têm que ter, dificilmente eles passam mais do que alguns meses num ambulatório de psiquiatria da infância. E o psiquiatra da infância também passa alguns meses nos ambulatórios deles, para a gente conhecer. Mas é diferente conhecer de se sentir apto, né? Tem aquela história do especialista em alguma área que você tem que ter 10 mil horas de formação naquela área, né? De experiência. Então, essa que é a questão. A questão é a experiência na área. O autismo, especificamente, é uma área de muito interesse do psiquiatra da infância por ser um transtorno muito polimorfo, com alterações em muitas áreas do comportamento, às vezes em áreas que os pais nem estão se dando conta, mas que têm que ser tocadas e têm que ser percebidas pelo profissional. Então, o autismo é uma área muito ampla, com muita sutileza e com a necessidade de, assim, uma avaliação próxima e subjetiva muito ampla, que com certeza é o psiquiatra o profissional mais habilitado para fazer essa avaliação. Que bom. Vou aproveitar que a gente está conversando um pouquinho sobre o autismo e puxar esse assunto que a gente gosta tanto de abordar aqui nas nossas lives com relação à clínica, né? O que você pode contar para a gente um pouquinho a respeito do transtorno do espectro do autismo,
Na psiquiatria infantil, como que é a avaliação de vocês? Quais são geralmente as condutas tomadas, indicações? Aham. A gente, no transtorno do espectro autista, assim como nas outras doenças do neurodesenvolvimento, o diagnóstico pode ser feito muito cedo. Quase 80% das crianças vão ter alterações perceptíveis. Não é que o diagnóstico pode ser feito antes de um ano, mas quase 80% das crianças já vão ter alguma alteração antes de um ano. Quer dizer, alguma coisa tem. Quando você conversa com a mãe, mas e aquilo, e aquilo, aquilo? Isso ele tinha mesmo, quando ele tinha um ano. Mas eu não dei importância. E a grande maioria das famílias realmente não vai perceber. Só os casos mais severos que desde cedo as crianças são muito diferentes. Mas, via de regra, o diagnóstico pode ser feito mais cedo se o paciente tiver a condição de ser visto por um profissional que atente para aquele quadro. Isso, Yara, é muito importante. Porque quando a gente fala de qualidade de vida, de inserção social, de aumento de funcionalidade, o que faz diferença na vida dessas crianças é diagnóstico precoce. Quando a gente recebe, por exemplo, no SUS, uma criança com transtorno do espectro autista, lá pelo 8º ano de vida, sem diagnóstico ainda, pra gente, pra mim, pelo menos, eu imagino para você também, dá uma dor no coração de pensar o quanto aquela criança perdeu de tratamento que poderia ter sido feito, de melhora na funcionalidade, de melhora na interação com os coleguinhas, de inserção na escola, enfim, de melhora de qualidade de vida. Porque isso é muito significativo. As terapias, e aqui é outro ponto muito importante que a gente tem que falar, que é a necessidade de um trabalho multiprofissional. Até os 5 anos de idade é mandatório em qualquer lugar do mundo. Seja a família, uma família em Londres, em Nova York, na África, na Austrália, a regra é a mesma. Fazer o diagnóstico precoce e iniciar as terapias, terapia com a fonoaudióloga, com a psicóloga, com a terapeuta ocupacional, o mais cedo possível é o que a longo prazo vai garantir a essa criança minimização dos sintomas, aumento de funcionalidade, melhora da qualidade de vida dela e da família. Essas terapias têm que ser instituídas o mais cedo possível. E elas, para serem instituídas o mais cedo possível, os profissionais precisam saber do que estão conversando. E por isso precisa ter uma equipe multiprofissional que trabalha em conjunto, que trabalha unida, que sabe do que está falando, que o diagnóstico precisa ser feito precocemente. Porque, às vezes, tinha aquela... um pouco de conversa de pessoas mais antigas, né? Que falam assim, com o tempo vai melhorar, com o tempo vai normalizar. Não, fica tranquilo, isso vai melhorar com o tempo. Não pode ser mesmo, sabe, Yara? Pode ser que seja uma alteração que com o tempo vá melhorar. Mas pode ser que aquilo ali seja a ponta de um iceberg. E que além de não melhorar, pode inclusive piorar. Ou pior, que poderia melhorar se tivesse com o tratamento correto. Mas como não foi submetido ao tratamento correto, não melhorou. Então é isso. Eu acho que assim, a gente tem que pensar, se a gente pensa na criança, a gente tem que pensar que o investimento na criança é a garantia de que nós vamos ter um adulto funcional, um adulto capaz, um adulto inserido na sociedade, né? Todos os estudos, em qualquer lugar do mundo, quando as crianças são tratadas nas suas alterações de comportamento, e eu estou falando tratamento aqui do ponto de vista amplo, não estou falando do ponto de vista medicamentoso. Estou falando do ponto de vista das terapias, do acompanhamento. Todos os lugares do mundo é inequívoco isso. Quando as crianças são bem tratadas, os adultos são mais saudáveis. Quando as crianças não são bem tratadas, as doenças podem de outra forma, surgem de outras formas no adulto, né? Então,
Sem contar o ambiente familiar, aquelas pessoas que convivem com eles. Então, isso é muito importante. No caso do transtorno do espectro autista, a gente vai precisar, como é uma doença muito polimorfa, com sintomas em muitas áreas, a gente vai precisar perceber quais são as áreas de maior prejuízo para aquela criança, para a gente poder direcionar o tratamento. Muito dificilmente, uma criança com transtorno do espectro autista não vai ter alterações de linguagem, porque é um dos pilares diagnósticos, né? As alterações na comunicação, na interação social. Então, é muito comum as crianças com transtorno do espectro autista terem alterações de linguagem, atrasos, que precisam ser tratados pela fonoaudiologia. No campo das outras profissões, a gente tem a psicologia, que é uma área estruturante dentro do tratamento do transtorno do espectro autista, mas com instrumentos específicos. Não é qualquer, do mesmo jeito que não é qualquer remédio que trata qualquer doença, não é qualquer psicólogo que trata o autismo. Existem terapias específicas para serem praticadas com crianças com transtorno do espectro autista. As que mais demonstraram evidência são terapias já bem estruturadas, bem estabelecidas, são principalmente o ABA, que é a análise aplicada do comportamento, a sigla é em inglês, e a análise aplicada do comportamento está aí, a gente conhece os métodos dela, sabe como fazer desde a década de 80. Infelizmente, ainda é difícil conseguir profissionais habilitados para praticá-lo. E outra que é mais recente, mas que também é muito promissora, bebe na fonte do ABA, porém tem mais naturalista, é o Denver. Então, a gente tem essas duas principais ferramentas no âmbito da psicologia. E no âmbito da terapia ocupacional, dificilmente também uma criança com transtorno do espectro autista não vai ter alterações sensoriais. É outro pilar de tratamento. É outro pilar diagnóstico, as alterações sensoriais. E essas alterações sensoriais, elas são tratadas pela prática da integração sensorial da terapeuta ocupacional. E mesmo assim, nas outras áreas, né, na fonoaudiologia, na terapia ocupacional, na fisioterapia, nós aqui na clínica estudamos e procuramos trabalhar também embasados na análise do comportamento, no ABA, que a gente sabe que é a ciência que para o autismo hoje é o que mais traz os resultados positivos, assim, né? Que demonstrou evidência, exatamente, que foi testada. Não é uma coisa que a gente gosta, que a gente acha que pode dar certo, né? Coisa que foi testada com milhões de crianças com transtorno do espectro autista e que no fim de um acompanhamento longo demonstrou, sim, compensa gastar dinheiro com isso. É algo que faz diferença. As crianças que foram tratadas a partir do método ABA, que é uma forma de vislumbrar o tratamento como um todo da criança, né, Yara? Uma nova percepção. As crianças foram tratadas com ABA, elas apresentaram uma minimização significativa de sintomas, aumento de qualidade de vida, melhora de funcionalidade. Foi provado, não é algo que é da nossa opinião, é algo que foi provado. E é isso que pauta sempre a nossa conduta, porque a gente tem no autismo, Yara, algo que é um pouco cruel, que é muitas pessoas inventando suas próprias teorias. O que é compreensivo, assim, do ponto de vista humano, né, que quando a gente não entende uma coisa, é muito fácil a gente negar ou tentar encontrar uma solução mágica, né? A gente está vendo isso agora de novo com a Covid e com a cloroquina, né? Que seria uma solução mágica possível de resolver. Infelizmente, pode até ser que exista uma solução mágica, mas ela tem que ser testada e que ela tem que provar que ela é eficaz.
Ter um número É, e, de oi? aplicações, né, de indivíduos que apresentaram melhora. Exatamente. Se a melhora foi significativa, se compensou o preço do tratamento, o desgaste, né? É, Uhum. e no autismo, a gente tem, por exemplo, se você digitar autismo no Google, você encontra coisas como relacionando autismo com consumo de caseína, dietas específicas para o autismo. É assim, a gente tem, nas crianças com transtorno do espectro autista, não é incomum as crianças terem restrições alimentares significativas e que dificultam muito a alimentação delas. Sem impor uma dieta restritiva, sem que você tenha evidência de que isso faça alguma diferença para a criança, impor um sofrimento a mais para essa criança, é algo que me soa desumano, entende? Uhum. Claro que, assim, precisa haver gente pesquisando caseína, precisa haver gente pesquisando se a dieta vai fazer alguma diferença. Mas uma coisa é a pesquisa, outra coisa é que não tem resultado ainda. Até hoje que fique bem claro. Nenhuma mudança de dieta fez melhoria em transtorno do espectro autista. Mas se houver uma evidência, claro que todos os profissionais vão se adequar a isso e vão achar ótimo. Tomara que tenha mesmo. Mas isso É. não faz a gente se atropelar para propor uma solução que na verdade não é solução, né? Uhum. Isso. Doutor Saulo, nossa, mais uma vez gostaria de te agradecer, suas colocações, todas muito esclarecedoras. Eu acredito, assim, que depois a gente pode marcar um tempo só para falar de autismo, né? Que a gente tem muita Sim, coisa para trazer sobre o desenvolvimento, sobre os critérios diagnósticos, sobre como está aumentando, né, os números de casos e a importância desse trabalho multidisciplinar. A gente às vezes pode até falar um pouquinho sobre medicações, quando é indicado, quando não é, né? Nós vamos conversar com a Liz, ela vai marcar esse outro momento com a gente, pode ser? sim. Vamos sim, vamos sim. Vamos esperar o feedback das pessoas, né? Se foi bom, o que que não foi Sim. também, para elas falarem pra gente, que é ótimo pra gente ir Eu, aprimorando. E os interesses delas também, né? Pra gente saber. Mas vamos hum, marcar sim, foi ótimo. as críticas construtivas e as pras melhoras também, né? Isso eu acho Sim. muito importante. O nosso tempo já está acabando. A gente sempre acha que não vai passar e quando vê já passa rapidinho. Voa, né? Pessoal, tem alguma pergunta, alguma última colocação que gostaria de fazer? Quer mandar? A Jo falando, foi ótimo, que bom. Que bom, que bom. Não, e também se as pessoas, A Aline, que foi ótimo. se as pessoas tiverem alguma dúvida, a gente pode trabalhar nas próximas também, né? Claro, com certeza. E mesmo que ainda tiver alguma dúvida, alguma coisa que vocês queiram perguntar, pode mandar para a gente no Instagram da clínica ou no WhatsApp da clínica. Vocês fiquem à vontade, que a gente entre em contato com o Dr. Saulo e assim que der, a gente vai respondendo, colocando no feed de notícias. Tá certo? Sim, sim. Pessoal, mais uma Ótimo. vez, muitíssimo obrigada pela sua disponibilidade, por compartilhar com a gente todo o seu conhecimento. Foi muito Isso. bom, muito produtivo aqui nessa segunda-feira à noite. Tá Eu que joia? agradeço a oportunidade. Ah, e lembrando, pessoal, que logo, logo, é, retornar aos atendimentos presenciais, né? Sim, sim. Assim que a gente tiver uma data exata para os atendimentos, a gente avisa aqui no Instagram da clínica também. Isso, exatamente. O pessoal está ansioso já esperando, mas que também os atendimentos estão acontecendo de forma remota, né? Sempre adaptando aí. Ok. Sim, nessa fase de quarentena a gente tem mantido os pacientes, às vezes os adultos principalmente, que tem mais facilidade, né, os Hum, adultos jovens, a gente tem mantido por teleconsulta, mas se Deus quiser a gente vai poder voltar ao atendimento presencial em breve. Enquanto isso, a gente vai manter nas teleconsultas. ótimo. Então, mais uma vez, gente, muito obrigada por compartilharem aqui com a gente esse momento.
tá? A live vai ficar disponível no IGTV da clínica, lá no nosso, na nossa página, no nosso feed. E aí, quem quiser, indica para os familiares, para todo mundo assistir, que foi maravilhoso, certo? Grande abraço, gente. Muito obrigada, viu? Até mais. Até mais. Boa noite, pessoal. Até.